Salão, amigos, boa tarde para mais uma live. 21ª live, né, do Salão Podcast. Ficando de maior, hein? Patriolatria, Israelatria, e se sobrar, né, tempo aí a gente vê o que a gente fala. Meu Deus. E aí, Cleiton, seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Ô, Léo, meu irmão querido, muito obrigado. Estamos aqui para entrarmos agora, estamos debutando aí, a maioridade das lives, live de 21, né? E um tema muito interessante e muito delicado ao mesmo tempo, e que nós temos sabedoria aqui para estar dialogando e expressando nossas opiniões e o que nós sabemos porque pesquisamos, mas, assim, hoje é um dia de cautela. Isso aí. Eu gostaria de começar pensando numa questão ali do início dessa história, né, de Israel. Porque quando nós ouvimos falar de Israel, a gente fala, nossa, é o povo escolhido. Então, mas escolhido como? Você pode me dizer, em termos bíblicos, por que eles são vistos como um povo escolhido por Deus? Você já começa apontando, né? Não posso nem fazer essa brincadeira que vão me confundir, mano. Pelo amor de Deus. Vou tirar o print aí e colocar a inteligência artificial, colocar a camisa do Brasil em você. Faz isso não. Ô, Léo, seguinte, cara. Como é que eu posso dizer isso? Eu tenho pensado, às vezes, né, e tomando o maior cuidado para não cometer nenhuma heresia, de que Deus se apresentou a todos os povos, Léo. Que doideira, Léo. Deus se apresentou a todos os povos. Inclusive, me lembro do dia que você falou com o pajé, e o pajé, Deus único, certo? Mas o que acontece é que, assim como Israel, ou assim como qualquer outra nação e outro país, todo povo tem uma história, tá certo? E nós, aqui na cultura ocidental, no mundo ocidental, nós somos muito influenciados, por exemplo, pela religião cristã. E a religião cristã, ela é um desdobramento da religião judaica, tá certo? Eu poderia dizer que é até uma continuidade. E aí, não é a Israel propriamente que diz que é o povo escolhido. É a Bíblia que conta a história de um povo, né, que se chegou próximo desse Deus, que era chamado de Deus invisível, né? Que aí nós vemos que Moisés, ele se apresenta como eu sou, por exemplo. E aí nós vamos verificando que os relatos bíblicos é que dizem que Deus fez uma aliança com Israel e escolheu Israel. Então, assim, é importante dizer, é claro, a narrativa bíblica, ela surge no seio da população israelita? Claro, com certeza, tá? Mas são os relatos bíblicos que dizem. Então, assim, não é um israelita para um israelita que diz, nós somos uma nação escolhida. Não é bem assim. É a Bíblia que diz isso. Agora, tem um outro detalhe. O problema é o que as pessoas fazem com essa informação. Porque é muito fácil culpar o povo israelita, o povo hebreu, de alguns excessos que nós vamos conversar aqui hoje. É muito fácil. Agora, eu quero saber o seguinte: são eles que disseram isso? São eles que são responsáveis por isso? Essa é uma pergunta para ficar para nossa reflexão, tá? Outra coisa também que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós temos, no Velho Testamento da Bíblia, várias formas de Deus estar estabelecendo esse contato e essa relação com os povos. E aí nós vamos ver, seja primeiro um indivíduo, vai pensar em Noé, tá certo? Depois vem um povoado, né? Então vamos pensar em Jacó, né? Em Abrão, por exemplo. Aí Deus já com um povoado, e aí Deus vai indo para os lugares com esse povo que se aproxima dele. Depois Deus usa uma nação para falar com toda uma unidade geográfica ao seu redor, beleza? Mas como hoje é um bate-papo assim, que eu quero que a gente converse mais, fale mais, dando mais espaço para o outro em pequenas falas, em pequenos momentos, eu diria o seguinte: a Bíblia fala assim que o povo judeu é um povo escolhido,
tá certo? Ela fala, ela aborda isso. E eu gostaria que nós fizéssemos agora uma meia-culpa, quando chegarmos na hora certa, para dizer o seguinte: será que às vezes as pessoas não culpam o que o texto bíblico diz para pegar e justificar comportamento que as pessoas têm que às vezes não são incentivados pelo lado israelita? Fica essa pergunta, Léo. Fica a pergunta aí, tá bom? O que você tem a dizer sobre isso daí? Ou você quer continuar me inquirindo? Eu estou aqui só entrevistando, só. Ah, vai ficar fácil, né? Aí fica fácil, né? Léo, assim, o que você acha disso, mano? Como que você vê isso? Então, eu vou ficar no meu quadrado aqui, tá? Vai na mãe, hein? Nesse quadrado aqui da... Vou para cá. Ah! Tô nesse quadrado aqui, ó. Tá. Quadrado, tá? Então, Tá. no Islã, realmente Deus fala que tem uma aliança dos filhos de Israel e também com Abraão. Só que a descendência de Abraão não é composta só por israelitas. Deixa eu ver se eu anotei aqui um. Ó, o Alcorão em 22, 7, 8. Inclusive eu esqueci de agradecer o irmão Kaique. Ele me presenteou com esse exemplar do Alcorão aqui, ó. Da hora, hein? Esse aqui é de um sheik de Moçambique. Tá em português? Tá em português. Oi, Kaique, dá licença. E o meu? Esse português é o português de Moçambique, né? Não, tudo bem, português de Portugal. Mais ou menos Portugal, eles têm a identidade própria deles ali, da linguagem. Né? Claro. Mas é bem próximo da nossa. Ele ficou 40 anos, né, traduzindo. Caramba. Um trabalho monumental. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar 22. Ele se refere aos muçulmanos ali, aos árabes, 22, 7, 8. Que ele fala, vosso pai Abraão. Ou seja, o Abraão é descrito como o pai também, né, Do Islã. Dos árabes, né, Claro. E é assim. E é assim. Sim. Aqui, ó. Ó, é a mesma religião de vosso pai Ibrahim. Que no árabe é Abraão, né? Então tá aqui no Alcorão, ele fala que os muçulmanos, quer dizer, os árabes, né? São descendentes de Abraão. E se você for ver, tem muita gente que é descendente de Abraão. E nem sabe. Né? Por exemplo, Jesus, na Bíblia, tem um trecho lá que os caras estavam se gabando, né? Dessa questão da hereditariedade. Mas Jesus fala assim, nossa, se Deus quisesse, ele fazia brotar descendentes de Abraão dessa pedra aqui. Não tem isso aí na Bíblia? Então, se Deus quisesse, então que valor tem... por que essa coisa da hereditariedade é tão valiosa, né? Essa coisa de sangue aí, uma coisa tribal até, né? Irmão Kaique, obrigado de coração aí pelo Alcorão. E acho que ele passou o e-mail dele aqui naquela live lá sobre o Malcolm X, depois eu vou pegar e vou te passar. Ele falou que ele tem acesso e pode mandar pelo correio. Certo? Maravilha. E tem outro trecho também do Alcorão, que ele ironiza, né? Isso daí, mas eu vou procurar aqui, depois eu acho. Essa questão de... Além disso, me vem à mente agora o Noé. Noé, na Bíblia, não fala que depois que tudo estava secando, Deus não selou um pacto com Noé, com a descendência dele? Com a humanidade? Fez uma aliança. Uma aliança com a humanidade, né? Sim. Então eu tenho aliança com Deus também, eu fui escolhido. Sou descendente de Noé. Eu posso não ser de Abraão, mas eu sou de Noé. Né? E aí, que me faz ter... Isso também faz ser superior aos outros? Só tem um detalhe, irmão. Desculpa te interromper.
Desculpa te interromper, só tem um detalhe. Certo. É isso que nós estamos discutindo. Se nós formos pensar em termos bíblicos, nós vamos pensar até Jesus Cristo. Jesus Cristo veio uma outra interpretação, uma outra ideia, tá? E aí, outros desdobramentos também, tá bom? Só não esquece disso. A gente tem que entender, como eu disse para você, a Bíblia numa unidade inteira. Então, num primeiro momento, é Israel. Num segundo momento, aí é a humanidade toda. Entendeu ou não? Porque a aliança é com Noé e a sua descendência. E somos nós, porque ele era a humanidade, nós vamos pensar no dilúvio, tal como aconteceu no sentido literal, né? Perdão por te interromper. Não, Então, e deixar claro que os muçulmanos, né, Certo. no Alcorão, fala que Deus tem uma aliança com os judeus. Deus fez uma aliança com os judeus, mas aqueles que seguem realmente o judaísmo. E também com os cristãos. Né? Certo. Deus tem uma promessa para eles, no dia do juízo. Aqueles que realmente forem fiéis. Dos cristãos, ele fala também dos sabeus, que eu não sei que seita é essa, sabeus, judeus e cristãos. Então, eles têm essa promessa aí, se eles realmente seguirem o que Deus revelou para eles no dia do juízo. Então, esse ódio que a gente vê entre muçulmanos e judeus, eu diria que ele é mais voltado entre sionistas contra muçulmanos, mais especialmente entre árabes, né? Porque ali na Palestina, nem todo mundo é muçulmano. Tem cristãos. Nós tivemos... Tem de tudo lá. Tivemos igrejas bombardeadas lá no Líbano, né? Não sei em Gaza se tinha alguma igreja, mas acho que no Líbano, Israel bombardeou igrejas, né? No Líbano tem uma população cristã considerável, né? Mais do que ali na faixa de Gaza. Então, é mais uma questão política do que teológica. Se fosse só a religião, dois religiosos saindo na porrada é difícil. Porque são pessoas que estudam os mandamentos e sabem. Ô, Léo, como hoje a gente vai estar testando um formato um pouco diferente, de bater um papo, assim, mais, entre aspas, mesmo tema sendo muito pesado, descontraído, eu acho o seguinte, cara, os fenômenos religiosos, né, a questão é que a ideia de que o fenômeno religioso está apartado do seio social e das transformações sociais, isso é uma coisa muito nova, porque no fundo, nem hoje está. Nem hoje. A religião está no pano de fundo de boa parte das coisas que acontecem na humanidade. Então, com certeza, se nós formos arrastar, sairmos um pouco da religião e vir para o mundo concreto, onde o transcendente não está envolvido, onde os fatos objetivos da história estão acontecendo, ai Jesus, onde os fatos estão acontecendo, a gente sabe que existe todo um trato geopolítico, econômico, financeiro, tá certo? Financista, por assim dizer também, aonde traz esses conflitos para toda a região ali do Oriente Médio, né? Então, isso é uma coisa que extrapola a religião. Tá certo? Então, a religião ela pode ser um início, um start, como é que eu vou dizer assim, a origem. Mas depois, o negócio vai rolando, já era. A religião é a última coisa que está, às vezes, fazendo o pano de fundo para que as coisas aconteçam como estão acontecendo. Eita lasqueira! Olha só, Israel e Brasil, hein? Ô, louco! O Sócrates, Sabrina mandaram aqui, boa tarde, bem-vindos. Nossos grandes fãs aqui. O Sócrates perguntou aqui, ó. O Sócrates perguntou se o Sócrates foi um monoteísta. Se o Sócrates foi um monoteísta? Eu acho que não, né, Sócrates? Acho que não. Fica aí uma pergunta engraçada e intrigante. Sócrates tinha religião? Caramba! Será que nos raciocínios lógicos dele ele chegou a questionar o politeísmo, se faria sentido? Eu acho que Sócrates, apesar de dar um pontapé inicial aí no pensamento racional e etc., se ele existiu mesmo também, é claro, né, como eu já disse que talvez ele possa ter sido uma invenção de Platão,
O fato é que o Sócrates, ele também tinha na sua mente toda a estrutura da sociedade grega da época. Então, eu acho que se eu pudesse conversar com ele hoje, para não cometer um erro de anacronismo aqui, eu acho que ele diria assim, olha, as coisas de Deus e as coisas do chão do chão. Entendeu? Então, provavelmente ele teria religião, até porque, como eu já disse aqui, só 200 anos atrás, 200 e poucos anos, é que uma pessoa teve mesmo as ferramentas mentais para dizer assim, olha, eu não acredito em nada. Que mesmo assim, eu desacredito. Mesmo assim, eu desacredito. Entendeu? Então, o Sócrates, eu acho que o Sócrates, ele acreditava em Zeus, meu irmão, facilmente. Zeus, boa. Vou mandar uma pergunta para você aí, cara. Ixi. Ó, os israelitas atuais, eles seguem a Torá ou são desobedientes? Putz, Léo, difícil responder isso, porque eu não sou especialista em Israel, né? Eu não sou especialista em Israel. Mas o judeu que se preze, né, o judeu clássico, ele vai seguir a Torá, tá bom? Agora as pessoas têm que entender que há um desconhecimento muito grande das pessoas o que vencer a nação de Israel. Por exemplo, tem coisas que aqui no Brasil, essas pessoas que estão de verde e amarelo que você mostrou, estavam brigando aqui por um conservadorismo, por umas pautas morais que Israel já está superado. Então não dá para entender, né? O Brasil da esquerda demonizado, o Brasil da esquerda é terrível, mas Israel que já tem coisas que a esquerda propõe aqui para o Brasil, os caras não falam nada. Então é meio estranho, tá? Mas eu acredito que o judeu clássico sim ele seguiria a Torá. Mas Léo, Israel é uma nação diversa em questão de religião, tá bom? Então você tem os judeus ortodoxos e tem os judeus vivendo de várias outras formas. Então não dá para também afirmar que eles estão ou não seguindo a Torá, tá bom? Mas os cristãos aqui do Brasil, quer dizer, esses certo, evangélicos bolsonaristas, certo. eu acho que eles enxergam Israel como uma teocracia, não é verdade? Como uma? Teocracia? Você não acredita que eles veem Israel como uma teocracia, como um lugar que assim é conservador, que não tem parada gay, que não tem pautas esquerdistas, né? Que é família, como é que é? Deus, pátria e família? Você não acha que a visão que eles têm de Israel é que é uma nação de Deus aqui na Terra? Uma nação bíblica? Pô, Léo, hoje eu pensei que ia ser diferente, viu? Devia ter tomado um ansiolítico. Não, eu tô compartilhando uma percepção minha. Não, perfeito. É o seguinte. Caramba, mano. Ó, no caso desse movimento, eu preciso dizer o seguinte: algumas matérias jornalísticas mostraram que, infelizmente, muitas pessoas que estão nesse movimento têm um cognitivo comprometido no que se refere à análise da realidade. Tá? Então, a análise da realidade, ela, infelizmente, essas pessoas elas não conseguem compreender a realidade e muitas vezes também são ludibriadas, né, por notícias falsas, por uma grande rede de notícias mentirosas, que as pessoas até ficaram brincando, falando de mundo paralelo, mas de fato é isso. São pessoas que não conseguem entender a realidade. Só para você ter ideia, se você falar para a pessoa que Israel, por exemplo, tem pautas lá em Israel que já estão superadas aqui, eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar. Eu não estou querendo soltar as palavras aqui para que o vídeo nosso não seja comprometido, né? Mas tem umas coisas que é liberada, entendeu? É complicado, você entendeu? A gente já conversou aqui sobre a questão da gravidez, certo? Israel é diferente. Então, só que por que as pessoas não conseguem ver isso? Eu vou ser bem claro. Desinformação é a primeira delas. Desconhecimento. Apego a discursos de lideranças que são falsas, lideranças que são mentirosas, lideranças que são hipócritas e que levam o povo à idolatria, Léo. Tá certo? Então, o que acontece?
no fundo, eu sinto muito em dizer isso, né? Mas você vai conversando com esse grupo, com esse outro grupo social, que você apontou aí na foto, e as explicações são sempre esdrúxulas. Aí quando não consegue resolver no diálogo, aí começa a vir para ofensa pessoal, aí vai indo, vai indo, vai indo, chega uma hora... Eu, por exemplo, eu tenho um amigo no Facebook, e, cara, eu sempre procuro ser um gentleman, mano. Eu já excluí ele uma vez. Aí eu aceitei de novo. E aí, meu, quando você vai com a pergunta certeira, a pergunta racional, aquela pergunta que não tem como você sair. O cara te jogou na corda e você tá balançando assim, ó. Eu joguei a pergunta, aí o cara vem pra ofensa. Então ele não consegue. Por quê? São pessoas que têm o cognitivo comprometido, Léo. É um problema, eu acho que eu vou ficar aqui para ficar mais leve, tá? Então são pessoas irracionais, cognitivo comprometido, desinformadas, que nunca lê um livro na vida, nunca estudou nada, e ainda estão fazendo parte de um movimento cruel de revisionismo histórico, onde várias coisas que são como são, não são para essas pessoas. Tá certo? Então é complicado. Você vê gente falando, por exemplo, de direitos humanos agora, mas sempre arrebentou direitos humanos. Então eu vou parar por aqui, porque senão eu vou me empolgar. Tá? Mas o que você pensa disso aí? Assim, eu fico também absorto, né? Porque assim, eu acho que eles pensam que aquilo que eles lêem na Bíblia, de Israel antiga, é o que é válido hoje. Eu acho que eles pensam que o Netanyahu é um enviado de Deus, é um escolhido, é tipo um Davi que está lutando contra Golias. Meu Deus. Eu acho que eles não sabem nem que Israel é uma democracia assim, parlamentarista, né? Eles não sabem isso. Eles não sabem que Israel é um Estado laico. É um Estado laico, em tese, né? Tem alguns trechinhos aqui, cara, que eu fui lembrando e fui anotando aqui, ó. 5:43 do Alcorão, tá? Para quem é novo no canal. 5:43. Ó, aqui fala de um litígio lá que teve entre o profeta Muhammad e os judeus lá da época. Porque tinha judeus na Arábia, ali em Meca, né? Mas como eles te tomam por juiz, enquanto tem a Torá, em que existe o julgamento de Deus. Né? Então aqui o Alcorão aponta uma contradição deles, porque eles estavam indo lá pedir que o profeta Muhammad julgasse certas questões para eles. Aí o Alcorão fala, mas vocês já não têm a Torá que Deus revelou para vocês? Então por que vocês estão vindo aqui? Vocês já não têm o pacto de vocês com Deus? Então por que vocês estão vindo aqui? Então aponta uma contradição, né? Ainda nessa surata tem 5:48. Ó, e para ti, tá entre parênteses aqui, porque não cita Muhammad nominalmente no Alcorão. Para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade, para confirmar os livros que havia antes dele, e para prevalecer sobre eles. Então, opa. Desculpa. Ok, sem problema. É só uma continuação. E agora, só para finalizar esse trecho aqui. Ó, diga, ó seguidores do livro. Aqui está se referindo aos povos não gentios, né? Ou seja, aqueles que receberam escritura. Não estareis fundados sobre nada, até que observeis a Torá e o Evangelho. E o que de vosso Senhor for descido para vós. Ou seja, aqui está falando dos muçulmanos, né? Que é o Alcorão. Então, aqui ele citou que os judeus têm que seguir a Torá, os cristãos têm que seguir o Evangelho. Se não seguir isso, eles estão sobre nada. Tudo bem que hoje os muçulmanos, os teólogos muçulmanos, afirmam que os originais foram perdidos ou corrompidos. Mas, mesmo assim, você tem acesso ao que chegou à sua mão. E você não vai seguir. E tá lá na Torá, lá, não matarás. Aí você vê os caras soltando bomba pra cima e pra baixo lá. Meu, foi uma devastação.
Gaza foi demolida. Demolida. Então, Ô, Léo, eu preciso te fazer uma pergunta. Será que Deus tem alguma coisa a ver com isso? ali eu acredito que não. A questão religiosa foi usada tanto pelo... Eu vou falar aqui porque é verdade, tá? Se você vê o que esses grupos terror, né, ganham de dinheiro doado, tem até matéria aí na Forbes e por aí vai. Os caras ganham bilhões e bilhões. O líder lá do né, do Ra, Sim. não estava lá levando bomba. O cara estava lá em Dubai, né? Então, dos dois lados tem essa tendência, né, de usar a religião, usar a paixão do povo, né? Tem muitos muçulmanos que, de ódio, pelo ódio que sentem, né, eles acabam naturalizando esses grupos extremistas, né? Ah, não, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Mas os dois lados matam inocentes. Então não dá para aceitar isso, né? E assim, é política. A religião Então, a política está usando a religião como uma ferramenta para conseguir ali a opinião pública. a opinião pública, né? Então, mas é assim, eu acredito, essa é a fala do começo que eu disse para você o seguinte: uma coisa é o que está nos relatos, outra coisa é o que as pessoas fazem quando sabem dessa informação. Tá? Então, os usos da informação é complicado. Ô, Léo, eu acho que seria interessante se nós falássemos um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, que isso, na verdade, é um comportamento idolátrico. Né? Então, o que acontece? Muitas pessoas não sabem, mas quando fala de idolatria, as pessoas já pensam que é algo religioso. Tá? Gente, idolatria é um conceito que se aplica tanto a questões religiosas quanto comportamentos e atitudes em sociedade ou de pessoa para pessoa. Então, pensando em religião, por exemplo, quando você coloca algo no lugar do Deus que você serve, por exemplo, se você colocar algo no lugar dele e o adorá-lo e etc., isso vai ser considerado um comportamento de idolatria. Mas no mundão aí também, se você tiver um amor excessivo por um ídolo, por um cantor, por etc., isso também é uma idolatria, mas não é uma idolatria religiosa. A gente tem que separar, Léo. Tá? A idolatria ela pode ser vista em duas frentes, tanto na questão religiosa quanto na questão secular. Na questão secular, você gostar muito de alguém e fazer tudo e dar sua vida, né? Parece que esse movimento aí, as seitas são muito assim, as seitas, né? Que as pessoas se jogam de cabeça e aí só fazem bobagem, tá? Então a idolatria é isso. Então o que vai acontecer? Isso daí, Léo, sobre Israel, que nós estamos conversando, vai cair num contexto, por exemplo, aqui do Brasil, se você for observar, onde religiosos endeusam mais a pátria do que Deus, né? Que até, pessoal, se Deus quiser, o mês que vem nós vamos estar lançando o nosso livro, e um dos temas que a gente discute lá é a patrolatria. Ou seja, pessoas que ignoram o que os preceitos mais fundamentais da sua religião expõem para elas, e elas acabam colocando até a sua pátria acima de todo mundo. A pátria acima de qualquer coisa. Isso é o quê? Isso é idolatria.